O dia que o Espírito Santo me ensinou o porquê que Deus usa situações e pessoas inusitadas pra falar com a gente. Por muitas vezes Deus tenta falar com a gente, se comunicar com a gente, dar uma mensagem, dizer que é pra gente fazer algo ou não fazer algo de diversas formas. Mas a gente, com a nossa teimosia, insistimos e vamos levando na força do braço e vamos fazer acontecer. E o pior de tudo, muitas vezes ainda usamos o nome de Deus para afirmar que aquela nossa atitude sem noção foi Deus que falou. E isso é terrível. Em Salmos 32, versículo 9, nos diz: não seja como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. E o Espírito Santo também me trouxe a história de Balaão e sua mula. O quanto Balaão teimou diante do que Deus tinha falado, e Deus teve que dar palavras, colocar palavras na boca da mula de Balaão, para que ele entendesse que Deus estava barrando ele, de vez por todas, através de um anjo, para que ele não fizesse o que Deus não aprovou ele fazer. E além de tudo isso, o Espírito Santo me falou: muitas vezes você é o Balaão, e eu tenho que usar coisas inusitadas, situações inusitadas, pessoas inusitadas, fazer com que o profeta vá até você para falar o que eu já venho falando pra você há tempo, mas você está teimando muitas vezes em não crer naquela palavra que Deus disse que vai fazer, e muitas vezes fazer o que Deus não mandou você fazer. E o Espírito Santo me ministrava sobre isso. E em outras situações nós podemos ser a mula, porque ali naquela passagem, Deus não está escrito ali na Bíblia que Deus usou um instrumento que era dele, que Deus usou algo que estava consagrado a ele, que Deus usou algo que refletia e glorificava ao Senhor, ou algo que ele se manifestava, que ele costumava se manifestar através daquilo. Não, Deus deixou bem especificado. Ele usou a mula de Balaão. Então, além de Deus usar de situações inusitadas e pessoas inusitadas para falar com a gente, às vezes Deus vai nos usar para falar com as pessoas. E isso não é motivo que a gente se engrandeça. Porque o fato de Deus nos usar para falar com alguém, o fato de Deus nos usar para abençoar a vida de alguém, não significa que nós estamos no centro da vontade de Deus e refletindo a vontade de Deus. Refletindo não, melhor, que a nossa vida está sendo um altar ali onde Deus é glorificado e adorado em espírito e em verdade. Afinal, Deus te usar e a glória de Deus se manifestar através de você são coisas totalmente diferentes. Deus usa quem Ele quer, porque Ele é o Criador de tudo, desde o céu, a terra e o mar e os confins da terra. Porém, Ele se manifestar através de você, porém, as pessoas olharem pra você e ver a luz de Cristo, porém, você ser luz do mundo e sal da terra, só é a partir do momento que você morre para que Cristo viva em você. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que vivo agora, no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E em toda essa ministração do Espírito Santo, foi em alguns minutos, mexeu muito comigo. Primeiro, para eu entender que muitas vezes eu sou mula, Deus pode estar me usando para falar com alguém e eu ainda não estar posicionada e crucificada com Cristo, e Cristo pode não estar vivendo em mim. Muitas vezes eu posso ser como Balaão, de Deus já ter falado de diversas vezes, ao ponto de Deus ter que usar de situações inusitadas, de pessoas inusitadas para falar, o que no nosso espírito já tá muito óbvio, porque Deus já falou com a gente. E principalmente, de tudo isso, que a única maneira de Deus se manifestar e viver em nós é como quando nós nos entregamos nossos sonhos, nossos planos, para que os sonhos dele se façam vivo através de nossa vida. Então é isso, gente, cuidado, tá? Não seja mula, não seja Balaão e se entregue totalmente a Cristo para que Ele viva através de você. E mais uma vez comigo, vamos juntos nessa metamorfose com Cristo.